Sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Segredos de Mãe. Hoje a gente estreia o nosso programa através da Resolve Play e não teria data mais oportuna para a gente convidar algumas mamães para conversar com a gente nesse Dia das Mães. E para falar abertamente de mãe para mãe, nós convidamos 3 super mamães para estar com a gente aqui hoje falando sobre os segredos da maternidade. Então hoje com a gente nós temos aqui Kátia Meirelles, que é a mamãe do Theo, da Nanda Maria e mamãe de uma estrelinha. Também temos a Diane Silva, que é a mamãe do Diogo Gabriel, de uma estrelinha e do Davi Vitório. A Diane é fisioterapeuta. Também convidamos a Adriana Camargos, que é a mãe do Enzo e é pedagoga. Para a gente começar, né, a gente vai apresentar, vocês podem se apresentar cada uma, né? A gente começa com a Kátia, que está aqui no meio, que foi a primeira anunciada, para ela falar para a gente da experiência da maternidade. A gente já conhece um pouco da sua trajetória mais como nutricionista, né? E a gente quer agora conhecer a Kátia mamãe. Então fique à vontade para você falar, o que você tiver desejo de expor, tudo aquilo que está lá dentro do coraçãozinho, aproveitando que hoje é o Dia das Mães, para você expor e falar para outras mães também. Ai, gratidão pelo convite. É sempre muito bom falar de ser mãe, né? Sentir esse sentimento mais gostoso. Então eu sou a Kátia, como a Rose falou. Sou a mãe do Theo, meu sol moreno, meu presente de Deus, mãe da Nanda Maria, que é uma anjinha que está com Deus, e mãe também de uma estrelinha, que também se encontra com Deus. Estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho, né, do que é ser mãe, mãe de anjo, mãe de um presente de Deus que está comigo, que Deus me deu a oportunidade de cuidar aqui nessa terra, até a gente encontrar na eternidade, e de 2 anjinhos que estão com ele. Seja bem-vinda, Kátia. Muito obrigada. A gente vai conversar mais. Agora eu passo a vez para a Diane, né, falar para a gente. A Diane teve uma experiência assim, muito profunda, porque nós acompanhamos, né, Diane, na segunda gestação, né, que você, nesse período de pandemia, contraiu o Covid, estava no período gestacional. Então, a gente queria que você contasse, porque a gente acompanhou, né, como que foi toda a sua trajetória no hospital, a sua luta pela sobrevivência junto com o seu filho. Queria que você contasse para a gente também dessa experiência tão profunda e marcante como foi. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui, né, com essas 2 mães maravilhosas. E ser mãe é um ato de amor. Ser mãe nos completa. Meu nome é Diane, eu sou fisioterapeuta, sou mãe do Diogo Gabriel, de uma estrelinha e do Davi Vitório, que é um milagre de Deus na minha vida. Durante a minha gestação, não foi uma gestação, né, programada, mas aconteceu e foi a melhor coisa da minha vida, né? Mas foi num momento que talvez não seria tão apropriado para ser mãe. Era um momento que a gente estava vivendo uma pandemia com um vírus que a gente não sabia, né, como seria. Então, era um momento assim, muito difícil, né, para uma gestação. Acho que com 3 meses e meio de gestação, eu contraí o coronavírus, né, e fui fazer o tratamento em casa, fazer a quarentena, tomar as medicações, mas eu percebi que, assim, que eu não estava evoluindo bem, né? Voltei para o hospital, onde após 2 dias eu fui transferida para Teoflotone, direto para a UTI, né? Meu estado, assim, o quadro clínico era muito grave, né, uma gestante com Covid, 85% dos meus pulmões comprometidos, e tinha um tratamento que era muito difícil, né, que era a VNI, que é a ventilação não invasiva, né, e era muito difícil esse tratamento, Rose. Eu
o dia que eu consegui fazer 1h30 desse tratamento, eu fiquei tão feliz, achando que eu dei o máximo de mim, porque era um tratamento assim, muito complicado e muito doloroso, sabe? Sufocante. Então, eu não consegui fazer o tratamento completo que eu deveria fazer com essa VNI, né, para melhorar. Então, infelizmente, eu fui evoluindo, piorando o meu quadro clínico, né? Foi até o dia que eu fui entubada. Muitas pessoas me perguntam assim, Diane, te falaram que você ia ser entubada? Você viu? Eu falei, não vi nada. Porque eu estava com um estado emocional assim tão frágil, né? Eu só queria o meu filho, eu queria minha família. Quando eu fui entubada, eu já tinha uns quase 15 dias de UTI. Então, assim, eu estava muito frágil. Quando eu voltei da intubação, que eu acordei com a doutora Cristiane Simini, a neurologista que me acompanhou, junto a toda a sua equipe, né, multidisciplinar da UTI, ela me acordou e falou assim, princesa, você sabia que você dormiu 13 dias? Eu, quê? E dormi de novo. Aí ela foi e tornou a me acordar, sabe? Acorda. Só que antes disso, eles já tentaram me extubar diversas vezes, né? Só que antes de fazer a tráqueo, eu corria muito risco, porque minha frequência cardíaca subia muito, né? Então, eu corria risco de ter uma parada cardíaca. Então, foi assim, muito complicado. Quando eu voltei da intubação, eu estava muito debilitada, eu estava com icterícia, anemia, estava fazendo hemodiálise e também não sabia, mas foi assim muito complicado, né, para minha família, porque principalmente para minha irmã Claudiane, psicóloga, que recebia todas, né, os boletins eram direcionados a ela. E ela, assim, filtrava tudo para passar para minha família, para diminuir um pouquinho aquele sofrimento, né? E quando eu voltei da intubação, e para minha surpresa, eu voltei, né, da intubação, sabendo que apesar de todas as medicações serem abortivas, meu Davi estava ali. Eu estava gerando o meu Davi. E fiquei até surpresa quando eles me disseram que, ainda entubada, quando realizavam o ultrassom, Davi estava chupando o dedo, Davi estava muito bem. Então, assim, foi um momento difícil, né? Complicado, mas meu Davi está muito saudável, com 5 mesinhos e muito saudável. Agora a gente conversa com a Adriana, que é a mãe do Enzo, que é uma criança com síndrome de Down. Então, a Adriana vai falar para a gente toda essa experiência, né, de mãe com uma criança que é especial. Oi, Rose. Primeiramente, agradecer pelo convite. Dizer que é uma honra, meninas, conhecê-las, tá? Estar aqui fazendo parte desse programa. Poder estar contribuindo um pouquinho, né, com alguma mãe. E assim, o Enzo não foi uma gravidez planejada, né? Quando eu descobri a gravidez do Enzo, ele já estava com quase 3 meses, né? Porque eu não menstruava mensalmente, né? Tinha época que parava. Aí eu fiz um exame naturalmente, fui lá, né? Por desencargo, fiz o exame. Abri o exame e falei, nossa, o sonho, né? Que sempre quis ser mãe. E a família ficou muito feliz, né? Todo mundo muito feliz. O pré-natal muito tranquilo, uma gravidez super tranquila. Fiz todo o pré-natal, translucência nucal, ecomorfológico, tudo normal. Foi no ato do parto mesmo, do nascimento do Enzo, foi que constatou que ele era portador da síndrome de Down, né? O que não foi fácil de início, né? Não é fácil falar que a gente aceita no primeiro momento, isso não é verdade, né? A gente leva um sacudido mesmo. Mas o pior disso tudo não foi a síndrome. Foi em seguida ser revelado que ele tinha uma cardiopatia
e que ele teria que ser operado de imediato, ou então ele faleceria. E a partir daí é que começou a nossa luta com o Enzo. Assim, nós fomos encaminhados para o Biocor, em Belo Horizonte, né, no primeiro momento. O pediatra fez isso, o Dr. Sebastião Cola, e ele que fez meu parto. Mas aí a gente conseguiu uma cardiologista que disse que ele era muito novo. Se fizesse uma cirurgia, teria que ser paliativa, né? E ele precisa ganhar 10 quilos, ele precisava ter 10 quilos para fazer a cirurgia. E nós ficamos com a medicação, né? Dando remédio, fazendo retorno de 6 em 6 meses. E quando ele fez aniversário dia 23 de agosto, quando foi 28, a gente estava em Belo Horizonte num casamento, ele teve a primeira crise. E lá mesmo a gente já ligou para a médica, para a doutora Margarida, né? E ela já pediu que na segunda-feira a gente fosse. Quando nós chegamos lá, ela falou: olha, o Enzo não está bem, já vou te encaminhar para o cirurgião para ver o que ele fala. E aí, na terça-feira a gente foi para o cirurgião. Primeiro eles fazem um atendimento com os pais, né? Para depois ver a criança. Conversou comigo, com o pai. E quando ele viu o Enzo, ele disse: mãe, seu filho tem que ser internado de imediato, porque senão ele vai morrer. Ele está morrendo. E aí foi um baque, foi uma loucura, porque eu só gritava, eu só chorava. Naquele momento eu fugi de mim, né? Não conseguia resolver nada. Mas assim, Deus coloca pessoas especiais na vida da gente, anjos, para ir resolvendo, ajudando a gente a resolver, né? E foi assim, o médico saiu, tinha uns 30 pacientes. Ele pediu que eles aguardassem uma meia hora, que ele precisava acalmar a mãe de uma criança. E assim, muito maravilhoso. Resolveu tudo, fez tudo. Ao final, ele chegou em mim e falou: mãe, aqui está a guia, a senhora vai direto para a pediatria, a senhora vai atravessar essa avenida, a senhora está vendo lá do outro lado? Aquele é o Biocor. A senhora vai chegar na portaria, entregar essa guia e vai entrar e vai internar o seu filho. Aí, e assim aconteceu. O Enzo não foi operado de imediato porque ele estava com herpes e estava bem ferido mesmo. Então, nós ficamos internados 12 dias esperando que isso melhorasse, mas não teve como. Aí teve que fazer a cirurgia e não conseguiu os 10 quilinhos, ele estava com 7 quilos e 600 gramas. Aí foi operado pelo melhor médico cirurgião pediátrico de Belo Horizonte, o Dr. Antônio Baiardi, não sei se vocês conhecem, um excelente médico, uma equipe maravilhosa. E ele ficou 5 dias na UTI e a gente ficou ao todo 18 dias internado. Mas, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, o Enzo hoje está com 12 anos de idade. É a nossa vida, é o nosso guerreiro. A gente diz que ele é o menino mais amado do mundo. Obrigada por partilhar com a gente, né, um pouco da sua experiência. Eu é que agradeço. O que eu vejo de comum, né, na história de vocês também é a questão do lidar no hospital, né? As idas em hospitais, o contato com os médicos, dizer para você que seu filho corria risco, né, de vida. A Diane também, a Kátia também passou por essa situação. Então, como que é isso para vocês? De ouvir do médico uma possível perda do filho e, de fato, né, como aconteceu com Kátia, como que é ouvir essa notícia? Vamos começar por Adriana. Terrível. O chão sai dos seus pés, né? Porque dependente de maneira que ele seja, que ele tenha nascido, você quer ele com você. A gente quer o filho da gente. Então, quando o médico diz que se não fizer, ele pode morrer, é o chão sair debaixo dos seus pés.
não tem nem como te explicar. É como a Adriana falou, a gente quer perto da gente, né? E quando você ouve assim, não tem batimento cardíaco, é tudo que uma mãe não quer ouvir. Né? Assim, a minha primeira gestação foi perfeita, o Theo veio, tudo programadinho, né? E a segunda, assim, aquela espera, a gente programou também. E quando a gente achou que tudo ia, né, sair perfeitamente, de repente você escuta, né, que o coraçãozinho não tá batendo mais. E ali naquele momento o chão some totalmente. E você pergunta assim, por quê? Por quê, Senhor? Né? No momento que realmente você não deveria questionar, né? Mas assim, o humano da gente, coração de mãe, que eu falo todos os dias, nenhuma mãe deveria perder um filho. Nenhuma mãe deveria perder. Porque a gente só quer ele pertinho da gente, né, Adriana? Com certeza. Independente de como vem. Com certeza. Com certeza. A gente fica, assim, muito emocionado, né? De escutar a história de vocês duas. E, enquanto mãe, a gente sente essa... É uma frustração, né? Não ter o poder ali de curar, de cuidar do seu filho. E só confiar em Deus e pedir a Deus que traga, que nos dê o filho com saúde, sabe? Quando eu soube que eu tinha o risco de perder Davi, eu já tinha, né, voltado da intubação. E o dia que a doutora Eline me falou, a nefrologista, que se eu não realizasse a hemodiálise, eu poderia perder o meu filho, eu fiquei em choque. Eu fiquei frustrada. Eu tive uma crise de choro e nervosismo ali na sala da hemodiálise, com todas as pessoas que estavam ali. Nesse momento, né, não podia ter nenhum acompanhante, mas eles liberaram até minha irmã que estava me acompanhando, porque foi um momento que eu fiquei sem chão. Então ali eu sabia que naquele momento eu precisava daquele tratamento, porque se eu não fizesse, aí sim meu filho poderia não sobreviver. Eu sempre falo assim que a mãe de uma estrelinha ou a mãe de um anjinho, a mãe que, eu uso a expressão, fica órfã de um filho, né? Essa dor, ela não passa nunca, né? A gente está no Dia das Mães e muitas mães irão acompanhar o nosso programa e eu sempre escuto, né, mães que já perderam filho, o quanto é doloroso falar sobre isso. Muitas conseguem falar, muitas têm dificuldade, porém o que a maioria diz é que é preciso ouvir para a gente também conseguir trabalhar essa dor que a gente sente, né? O filho, ele é uma bênção, né? Eu não sou mãe, mas sou filha e a gente vê o quanto que as mães precisam ser ouvidas nesse sentido de que eu perdi meu filho, mas eu preciso falar sobre isso, eu preciso que as pessoas me escutem sobre isso. E muitas vezes nós que estamos do outro lado, a gente tem esse receio de emprestar o ouvido, porque acha que vai ou incomodar ou vai tocar nenhuma ferida. É uma ferida, como Kátia mesmo coloca, porém ela consegue falar sobre isso e é um amor que ele está sempre ali guardado, né? Então, que bom que você está falando disso para a gente, porque outras mães vão ver em você essa força da mãe que perde um filho, mas ela consegue falar, sabe, sobre esse amor que não está nos braços, mas está no coração, sabe? Isso é tão importante para a gente ouvir. Que bom que você está aqui hoje falando sobre isso para a gente e para as mães que estão nos acompanhando também. E dá força, né, para outras mães. Sim, sim. E eu agradeço muito, sabe, essa oportunidade, assim, porque por muito tempo, por muitos anos, a sociedade tem colocado uma pedra, como se quisesse colocar uma pedra, né? Quantas mães que perdem novinho eu tive
uma perda recente, que foram com 7 semanas, e tive a Nanda, que foi a perda com 32 semanas. Estava na hora de nascer, estava tudo pronto, o quartinho pronto. E dessa perda recente da minha estrelinha, ainda não tinha preparado, mas o amor já estava aqui dentro. E quantas mães hoje não podem falar, ou as pessoas pedem elas para parar de falar? É como se estivesse querendo colocar realmente uma pedra no assunto, e elas ficam com aquela dor para elas, porque é uma dor solitária. Sim. A mãe de anjo, ela sofre sozinha, assim. Não que a família, né? Assim, como eu agradeço meus amigos, a cidade toda. Assim, como que eu agradeço todas as pessoas que me deram muita força, né? Meu esposo, minha família que esteve assim comigo o tempo inteiro. Mas as pessoas, elas não estão preparadas, né, Rose? Igual você falou assim, às vezes a gente tem dificuldade de chegar para a pessoa e acha que está incomodando, né? De falar sobre o assunto é como se estivesse revivendo isso. E, na verdade, não, a mãe precisa falar. A gente precisa dar voz a todas essas mães. Porque elas são mães. Eu tive o Theo antes, né? Então, assim, todo mundo me deseja Feliz Dia das Mães, porque eu tenho o Theo. Mas e se eu não tivesse o Theo comigo hoje? Muitas não têm a oportunidade de ter um filho presente também. E tiveram perdas e não são consideradas como mães. Né? Não são vistas como mães. E elas são mães. Serão sempre mães. Sempre, sempre serão mães. Então é preciso dar voz, sabe, a essas mães. Elas precisam falar do filho para eternizar esse filho. Dar lugar no mundo para cada um desses filhos. Quando me perguntam assim, Kátia, você tem quantos filhos? Eu tenho 3. Um está comigo, 2 estão com Deus. Mas eu tenho 3 filhos. Porque Deus me deu a oportunidade de gerá-los. Né? Como muitas mães que não puderam gerar, mas adotam, né? Mães de coração. E o importante é isso, né? Esse amor de doar, de dar. E isso é muito lindo, assim. E o sentimento de mãe é esse, assim, de saber que tem uma sementinha ali e você já está renunciando tudo por aquele amor e já vai fazendo planos. Porque para a mãe é mais palpável, sabe? Quando você descobre que está grávida, se tem uma sementinha ali, você já começa as renúncias e você já conversa e começa a pegar na barriga e nunca mais deixa, né? A barriga tá pequenininha, a gente tá pegando na barriga e até depois a gente já tá querendo usar isso, um vestido e roupa aparente, é sempre assim. E aí, de repente, vem a perda. O voltar para casa com os braços vazios. É uma dor imensa, sabe, assim, que você prepara tudo e todo mundo tá esperando e quem vai te visitar? Era para ver o bebê. Muitas pessoas não vão mais visitar. Ah, porque ela tá com dor, vou deixar ela quietinha. Mas se o filho tivesse lá com ela, iria visitar, né? Então a gente só precisa desse abraço, não precisa falar nada. Né? Até bom nem falar. Porque às vezes a gente não sabe o que falar, né? Não fala pra mãe, você vai ter outro. Porque aquele filho é insubstituível. Ela pode sim ter outros. E cada um terá seu lugar. Né? Não falar, você tá nova, porque a gente escuta muito isso, né? Você ainda pode ter. É como se não tivesse valor aquele ou algo, né? Mas assim, pra mãe é palpável. Né? Eu brinco assim, que eu falo que pra mãe é tão palpável. O pai, meu esposo fala assim, quando a gente pega o filho no colo ali, a gente olha e fala assim, é meu, e aquela sensação, né? Por mais que ele conversa na barriga, né? Com a barriga ali e tudo, mas pro pai é mais palpável quando nasce e ele vê o filho. Pra mãe, tá ali. E mexe, a gente conversa, a gente está sentindo aquele bebê. Então é importante dar essa voz para todas essas mães de anjo, assim. Quanto que é importante a gente chegar e poder abraçar uma mãe de anjo, falar, se você quiser falar do seu filho, talvez ela não está preparada naquele momento, respeito. Mas assim, eu só tô aqui. Eu tô aqui se você precisar de alguma coisa. Eu tô aqui por você, né? Tô aqui para te ouvir, né? Eu tô aqui. O que você está sentindo nesse momento? Ou se quer falar, se não quer um abraço. Né? A gente precisa ter mais empatia. Né? O mundo precisa de mais empatia. E reconhecer, né? Hoje mais do que nunca, aí, Dia das Mães, né? Reconheça cada mãezinha de anjo. Assim, o quanto que me fez bem conviver com outras mães através de grupos. Grupos de apoio, que eu nem sabia que tinha.
Né? Assim, quantas que a gente vê a história, porque é uma dor tão solitária que naquele momento a gente acha assim, é só comigo que está acontecendo. Por que aconteceu comigo? Eu sou a única. E aí, de repente, a gente vê muitas histórias como a nossa e muitas que não tiveram, talvez, uma equipe mais humanizada, pessoas para dar apoio e, de fato, elas tiveram que calar. Né? Então, hoje, assim, gratidão por dar esse espaço, né, para a gente falar para todas as mãezinhas de anjo. E a gente fica feliz, né, de ouvir você falar e outras mães que estão lá do outro lado se sentindo representada, né, no sentido de que realmente é isso que ela disse, né, realmente precisamos ser ouvidas na nossa dor, né, se não ouvidas, pelo menos acolhida, né. E você citou aí a relação do pai, a Diane também falou a questão da família, a Adriana também falou, né, desse apoio. Já nesse contexto aí de família, como que foi, né, para cada uma, dentro da história de cada uma, essa vivência ou essa experiência dos familiares ou dos pais em relação, no seu caso, né, a um filho com Down, a Kátia, a perda desse filho, a Diane doente também na gestação, e como que foi, né? Diane até contou um pouco lá da irmã dela, que estava sendo esse suporte, né, de filtrar todas aquelas informações para levar com bastante delicadeza para sua família. Então vamos começar pela Adriana aqui, como que foi, né, essa relação da família, né, diante da sua gestação, ou do recebimento, né, da notícia da condição especial de seu filho. Não, a família eu tive total apoio de ambas as partes, né? Até hoje eu tenho, graças a Deus. Mas assim, o medo de todos era o perder. A síndrome de Down não fazia diferença nenhuma, né? O que fazia diferença era perdê-lo, né? Porque ele já tinha gerado, como a Kátia disse, 9 mesinhos aqui dentro, né? E Deus já tinha permitido sair da barriguinha, né? E a gente queria lutar mesmo para que ele vivesse. Então, toda a família apoiou, todo mundo correndo para poder ajudar, né? Em especial a minha irmã Branca, que eu falo que é uma segunda mãe dele, porque desde quando ela soube que eu estive grávida, que eu estava grávida, ela me apoiou todo o tempo. Ela fez todo o pré-natal comigo, em todas as consultas ela foi, todos os exames, sabe? Então, tive um apoio muito grande dos familiares. E é essencial, né? Sim. Que é o que a gente fala que é a rede de apoio, né, para a mãe. Sim. Nessa fase, tanto na fase gestacional como o pós-parto também. E também desculpa, Rose, e também assim da sociedade, da comunidade, né? A gente teve muita oração de todas as crenças, sabe, religiões. A gente foi muito apoiado, muita gente orando pela vida do Enzo, né? Então a comunidade nos apoiou muito e ainda nos apoia com relação a isso, né? Mas assim, eu creio que precisa mudar muito ainda, né, Rose? Sim. Eu falo sempre que muito tem se falado de inclusão, mas pouco tem se feito com relação a isso, né? O nosso país precisa ver com os olhos do coração a inclusão, né? E não simplesmente dizer que nós estamos fazendo inclusão de pessoas, principalmente uma vez que nós tivemos um ministro da Educação que disse que as crianças especiais atrapalhariam os normais. Para uma mãe de uma criança especial, isso é uma facada no coração, né? E graças a Deus ele já não está mais aí representando, né, a educação, porque é uma vergonha para o nosso país. Perdão, mas é uma revolta, né? A escola tem que ser para todos. Para todos, para todos. E eles aprendem muito. Eles aprendem com a convivência, eles aprendem por repetição, né? A interação para eles é muito boa com as crianças normais, né? Sim, e assim como para as normais, também é importante conviver com a criança diferente dela, para ela aprender a respeitar, né? Porque o adulto, ele vai
vai aprendendo a ser aquele que inclui quando ele convive. Então, se exclui essas pessoas, né, com condição especial do convívio das pessoas normais, elas nunca vão aprender o que é inclusão, né? Se isso não começa desde a primeira infância. Isso, com certeza. E assim, meu filho, ele sempre foi protegido pelos coleguinhas, né? Porque ele sempre estudou na escola regular, né? Ele tem o professor apoio, né? Sempre teve, está no 5º ano. Estou morrendo de medo que o ano que vem já vai para o 6º ano, já muda tudo, né? Mas até lá vamos aguardar, né? Ansiosa. Mas os alunos até, às vezes, até prejudicam um pouco, porque super protege, sabe? Mas tranquilo com relação a isso. Mas que precisa muito falar de inclusão e fazer, com certeza. Isso é a importância, né, da inclusão das crianças com condição especial e dos adultos também, né? Estar inserido na sociedade, para conviver em sociedade e a gente aprender que o diferente faz parte, né, da nossa vivência com o outro. Agora a gente escuta a Kátia falar para a gente também dessa relação familiar aí no sentido do luto, né, da perda, como você já contou aí para a gente anteriormente. Então, a rede de apoio é importante, assim, tanto para uma puérpera que está com seu bebezinho ali. Uma vez eu ouvi, acho bonito, que fora, em outros países, quando um bebê nasce, eles não costumam visitar o bebê recém-nascido, para proteger mesmo, né, o bebê, por conta da imunidade, mas toda a comunidade eles reúnem e levam para a mãe comida, que dá ali para um mês, né? Vão levando comida, um se oferece para limpar a casa, outro para lavar roupa. É isso que a gente tem que aprender, né? Muito mais importante do que uma visita, assim, é esse apoio, porque a mãe precisa dessa rede de apoio. E assim, no luto, essa rede, como eu falei, que é importante, assim, justamente por isso, porque é um vazio tão grande. Quando a gente volta para casa com os braços vazios, sabe? É um buraco, é algo que não tem explicação, assim, Senhor, era para estar nos meus braços. Como que eu não tenho meu filho mais aqui? Que você prepara e de repente você volta com os braços vazios e fica aquela lacuna sem resposta. E aí você precisa muito dessa rede de apoio. As pessoas que estão ao seu lado. Assim, muitas pessoas têm esse medo de chegar, né? Não sei o que falar, o que fazer. Mas é essa ajuda, né? Orações, assim, eu agradeço muito mesmo, assim. Quantas pessoas de todas as denominações, de todas as religiões, me mandavam mensagens, me ligavam e perguntavam como que estava, né, para o meu esposo, para minha família. Minha família não mora, né, em Malacaxeta, mas veio em peso e ficou comigo muito tempo, porque a minha mãe e meu pai é assim, a gente fala assim, estou precisando de vocês aqui hoje, são 250 quilômetros, eles vêm na hora e falam assim, estamos aqui para vocês, porque eu aprendi muito de ser mãe com minha mãe, porque ela é eu mesmo e ela só ama. Ela ama. Né? Então, assim, eles vêm mesmo, então ficaram comigo. O tempo que eu precisei, minhas irmãs geraram comigo, viveram o luto comigo, né? Eu tenho uma irmã gêmea e é como se ela realmente sentiu também, assim, toda a minha dor, e a gente vivenciou, né, todo esse luto e fortalece. Não vai tirar essa ferida, igual, né, que você tinha falado da ferida, é a ferida para a vida toda. Para a vida toda a gente vai carregar. Às vezes a gente vai aprender a conviver com ela. Tem dias que a gente vai sentir mais saudade, tem dias que o coração aperta mais, tem dias que a gente vai conseguir sorrir mais, né? Mas é uma ferida para a vida toda. E essa rede de apoio é importante. É importante a comunidade entender e dar esse lugar, sabe? Para a mãe de anjo. Porque ainda é pouco falado, colocar dessa pedra mesmo. Então, assim, eu agradeço muito, né, a minha rede de apoio, agradeço a todas as pessoas, assim, de muitos lugares, assim, de fora do país, daqui, assim, não tem explicação, assim, tantas pessoas que me acolheram mesmo nesse momento. Nessa última perda, eu sei que muitos nem ficaram sabendo, sabe? Aí quando me ouve falar, vem e me fala, né, Kátia, eu não sabia, sinto muito. E assim, eu sinto essa energia de todos, que isso que é mais gostoso, né? A gente saber que tem o outro ali, e simpatia. Simpatia é importante. Eu trabalho
no hospital já há 13 anos e trabalho com puérperas, com mulheres que perderam seus bebês. E quando a gente chega assim, tem lugares que são já humanizados para receber a mãe que perde, mas muitos lugares não são. E são colocadas no mesmo quarto, com a mãe com o bebê amamentando, as mulheres que perderam, né, as mães que perderam um filho ali. Isso é uma dor no coração. Assim, é machucar ainda mais essa mãe. Então, assim, que a gente possa, como profissional de saúde, eu falo assim para todos os profissionais que estão nos ouvindo hoje, para ser mais humanos mesmo, né? Para entender essa dor, se colocar no lugar do outro, porque é uma dor solitária. E só quem vive realmente ali para saber a dor e como ela perpetua mesmo, né? E fica para a vida toda. Quando você fala, né, de colocar duas mães, uma que acabou de perder um filho e a outra que está ali alegre por receber o seu filho, eu acho que é uma dor para a mãe que perdeu. E eu acho que a outra também que está com seu filho, ela se solidariza com a mãe no sentido de que, sabe, ela tá ali com o dela, mas se solidariza com a outra por sentir a dor dela, né? Mas eu concordo com você no sentido de que deva haver esse respeito no sentido de separar as mães, né? Porque é doloroso tanto para que perdeu quanto para aquela que está vendo sofrimento da outra, né? A gente precisa, em questão de cuidados hospitalares, né, ter essa atenção mesmo voltada para a figura materna. Sim, período, né? Como você falou assim, uma mãe que está com seu bebê ali, ela olha, porque uma mãe quando perde um filho, todas as mães perdem um pouco também, né? Então assim, eu falo que a dor que eu passei, eu não quero que nenhuma mãe passe. Nenhuma. Então assim, se tiver alguém que está perdendo ali, meu coração corta, porque eu não queria que ela sentisse aquela dor de forma alguma. Então quando uma mãe perde um filho adulto, vai ser sempre criança para ela, né? Um filho nunca vai ser grande demais pro colo de uma mãe. E então se perde adulto, se perde criança, se perde no ventre. Quando uma mãe vê uma outra mãe perdendo o filho, a gente perde um pouquinho também. Porque quando eu vejo uma notícia que uma mãe perdeu um filho, da idade que for, tá no ventre, né? Tá grande, tá adulto, tá velho, eu perco também. É como se eu estivesse perdendo também. Porque uma mãe não deveria, né? Eu falo uma coisa com meu filho sempre, todos os dias, que eu aprendi com o Sinho Pu, lá da infância. Que o Sinho Pu diz assim: se eu viver 100 anos, né? Eu falo pro meu filho, se você, meu filho, viver 100 anos, eu quero viver até os 100 anos, mas um dia a menos que você. Assim não terei que viver nem um dia sem você. E pra uma mãe é isso, né? A gente só quer o filho da gente, até a gente viver, até quando, né? E ele pode viver aí muito mais, mas que a gente vai embora antes, pra não sofrer essa dor. Diane, fale pra gente aí a sua experiência, né, da relação da família, como você já tinha exposto pra gente, no sentido, né, da sua irmã ser esse suporte, ser a porta-voz, né, para toda a sua família num período assim bem delicado. Nossa, um momento de medo, um momento de incerteza, né? Ali a rede de apoio para mim foi essencial. Eu estava vivendo um momento de muita ansiedade, né? Porque minha gravidez se tornou uma gravidez de risco. O dia que eu fui fazer o ultrassom morfológico, eu fui fazer na Santa Clara com o doutor Narciso, e ele falando e conversando com a minha mãe sobre tudo que eu tinha passado, e eu olhando a expressão, se ele ia fazer alguma expressão de perca, sabe? Aquilo foi me dando medo. Eu falei: doutor Narciso, me fala alguma coisa. Tá tudo bem? Ele falou assim: Diane, seu bebê tá 100%, Diane. Se você tiver que ainda continuar no hospital mais um mês, você vai voltar, porque você tem a vida toda. Deus te deu a vida toda pela frente.
Porque a minha ansiedade era tão grande que eu queria sair do hospital, sabe? E ali era um momento assim muito frustrante para mim. Eu queria ir embora. Então aí que entrou a rede de apoio, né, familiar, que é minha família. E me falando todos os dias, confia em Deus, tudo vai passar. Esse é só um momento que, né, o pior já passou e tudo vai dar certo. Então, naquele momento ali que o doutor Narciso falou que o meu bebê estava 100%, foi um alívio. Mas, ainda assim, eu precisei muito do apoio da minha família, porque a minha gravidez era de risco. Eu fiz um acompanhamento com toda a equipe multidisciplinar, né, no Viva Vida. E minha gravidez, meu parto, ele tinha que ser programado. Porque meu filho poderia nascer com algum problema, né? Mas Deus foi tão maravilhoso que o apigar do meu filho foi 9,9. Meu filho nasceu perfeito. E aquele momento ali foi de tanta gratidão, porque minha tia me disse, Deus não faz o milagre por incompleto. E Deus me deu ele ali naquele momento tão saudável. E hoje Deus me mostra ele a cada dia tão saudável, tão forte, para mim confiar nele. E para mim ter certeza que ele foi o meu milagre. Não só a minha vida, mas ele também foi o meu milagre. E naquele momento que eu estava ali de tanta frustração, era até engraçado, porque eu falava assim, gente, eu quero minha irmã, porque minha irmã é psicóloga. Eu quero minha irmã. Chama minha irmã, porque ela vai me acalmar. Aí eles brincavam, mas você não quer nem seu marido? Eu não. Eu quero a minha irmã. A minha irmã que vai, sabe, cuidar de mim. E ali, quando eu saí, né, da UTI, a minha família também já podia me visitar. Não estava mais naquele período de transmissão do vírus. E eu podia ter o apoio ali da minha família, né? Minha mãe é maravilhosa, como diz Kátia, uma leoa. Eu acho que nós somos mãezonas também pela criação. Também por ter mães que nos protegem e que nos também fazem nos tornar pessoas fortes, né? É muito importante isso, essa leoa. Com certeza, para a criação também dos nossos filhos, das nossas mães, né? E também interfere na criação dos nossos filhos, com certeza. Uma coisa, tanto que a Kátia falou, quanto você, Adriana, eu não me lembro, mas assim, que foi recorrente é a questão da rede de apoio, vamos dizer, oracional, que são as... Eu fiz parte da sua rede de oração, né? No momento em que todo mundo fazia oração por você, pela sua saúde, pela sua vida, a Kátia também. Então, eu acho que essa é uma rede de apoio espiritual, na verdade, né? Que todas as mães, quando tá naquele processo ou com alguma dificuldade durante a gestação, tem sempre uma rede espiritual para dar esse apoio aí, porque somos feitos de corpo, mas também espírito, né? Então, sim, precisamos disso. Naquele momento que eu estava na UTI, para mim eu estava ali sozinha, né? A UTI é um lugar assim, muito triste. Eu via pessoas perdendo a vida ali do meu lado e eu falava assim, meu Deus, eu vou ser a próxima. O que vai acontecer com a minha vida? E quantas vezes a equipe, como disse a Adriana e Kátia, nós temos sim anjos na nossa vida. Tem enfermeiros lá que seguravam a minha mão e fazia oração para mim. Colocava hinos de louvor para me dar força enquanto eu estava fazendo a VNI. Que fazia massagem no meu pé para ver se eu relaxava e se eu conseguia vencer ali as 2 horas de VNI, sabe? Então, assim, eu nunca estava sozinha. Diversas vezes seguraram minha mão e eu falava assim, você é evangélica? Você é católica? Faz uma oração para mim. Segura na minha mão, faz uma oração para mim. E assim,
uma pessoa me disse que acho que chegou fumaça no céu de tanta oração para mim. Eu fiquei muito feliz por isso, sabe? Então, assim, aproveito esse momento, né, para agradecer todas as pessoas que fizeram oração pela minha vida e a vida do meu filho. Essas orações foram ouvidas e hoje nós estamos aqui para testemunhar, né, o poder de Deus, o milagre. E assim, às vezes as pessoas ficam inseguras de me perguntar, achando que toca nenhuma ferida. Porque se eu só tenho motivo de agradecer, eu só tenho gratidão, né? Eu falei assim, gente, eu vou ficar triste porque a tristeza não me acha, a depressão não me pega, porque eu tenho um milagre na minha vida. E quero deixar até uma reflexão aqui, né? A gente vive momentos difíceis na vida, sim, mas a gente também tem momentos bons. A gente também vive muitas coisas boas e que nós passamos a olhar mais tudo de bom que acontece em nossa vida e refletir e dar mais valor a cada momento que você vive. Infelizmente, acontecem coisas que nos deixam frustrados, que nos deixam tristes, mas isso é para nos fortalecer, né? Enquanto pessoas, a sermos até mais humanas, a pensar mais no próximo, a acolher mais o próximo, né? E eu acho que a gente passa por esses momentos e a gente tem uma lição para tudo isso. Muitas pessoas dizem, Diane, você e seu filho têm um propósito aqui na Terra. E eu acho que esse propósito, Rose, não estou esperando nada lá no futuro, não. Eu acho que o propósito de Deus para mim é a cada dia eu fazer o melhor que eu puder pelas pessoas que precisarem de mim. É testemunhar, né? O milagre mesmo. E testemunhar, né, Kátia, é levar pessoas até Deus. Testemunhar é você levar as pessoas que estão sem esperanças, né, para ter fé, para confiar em Deus. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha que é mãe de anjo. Tem pouco tempo que ela perdeu o anjinho dela, também foi avançado, 31 semanas, se eu não me engano. E ela falou assim comigo, Cá, eu não sei como que a gente aguenta, não. E teve dias que eu pensei isso, assim, Senhor, não sei como que eu tô de pé. Mas é Deus que sustenta, né? Eu tive no meu pior, na minha pior versão, no meu deserto, eu tive no chão, com a perda da minha filha. Mas assim, hoje eu posso testemunhar, né? O quanto que Deus sustenta, que Deus nos reergue e o quanto que a gente está aqui para dar voz, né? Essas mães. Eu costumo dizer que nesses momentos Deus está com a gente no colo. Porque se não for, a gente não aguenta, né? Então é Deus mesmo, é Deus. E assim, a gente não está sozinha nunca, nunca, né? E não são problemas. Eu vejo como lutas que são necessárias para o nosso crescimento espiritual, né? E eu costumo dizer assim, o Enzo não veio para que a gente o ajudasse, ele veio para nos ajudar. Eu digo hoje que eu sou um ser humano 100% melhor do que eu era. Porque hoje eu olho para as pessoas e as vejo com os olhos do coração, com empatia. E eu não tinha isso antes, sabe? Então, é amor, né? O Enzo representa amor. E amor é Deus, né? Então, essas lutas são transformações para a nossa vida espiritual, para a gente se aproximar mais de Deus a cada dia, né? Verdade. Como eu disse, somos corpo, né? Físico e espiritual. A gente falou do espiritual, agora vamos entrar na parte aí do físico, né? Eu quero saber, já que a gente tem uma nutricionista aqui com a gente, uma fisioterapeuta também, mas
começando assim dessa parte, para a gente falar da alimentação durante a gestação, né? Tem vários mitos aí sobre alimentação durante a gestação. Não coma isso, não coma aquilo, aí coma isso, até coma isso para engravidar, tem esses mitos aí. Kátia, falasse um pouquinho para a gente da questão alimentar, né, durante a gestação, agora de uma forma ampla também, né, que eu acho que quando se fala de gestação, acho que a alimentação ela vai começar a ser diferenciada para todas as mamães, né, nesse sentido. É isso mesmo. É igual a gente fala, né? A gente é o que a gente come. Então, nosso bebê tá aqui também, né? Ele tá sendo formado. Então, assim, o ideal é a gente estar preparado desde antes para desintoxicar o corpo, preparar nossas células para essa gestação. Mas muitas vezes a gente não espera a gestação, né, Adriana? Então, a renúncia começa ali, né? Eu falo que é tão mágico a maternidade que a gente começa ali a renúncia, a descobrir o positivo e de repente não quero mais refrigerante, porque eu sei, antes a gente não faz isso por nós, não é? Assim, eu sei que eu tô de dieta, mas eu não consegui, Nutri, eu não consegui, tomei um refrigerante, mas se tá grávida, aí a gente consegue, muda tudo, é uma força, né, que vem e a gente consegue fazer tanta renúncia, assim, que começa aí, as renúncias da mãe, que é padecendo para isso, né? E a alimentação é super importante, sim, desde esse antes, durante todo o processo. É uma mudança, é qualidade de vida. A gente é o restaurante do bebê, tanto aqui dentro, quanto já na amamentação e lá na frente, que a gente vai ser exemplo. Então, a gente tem que mudar. Assim, não vou até entrar em detalhes de cada não, porque tem muito mito e realmente tem muita coisa que faz sentido mesmo. Mas é muito importante essa alimentação equilibrada, deixar mais industrializado. Hoje a gente vive, a gente come muitos alimentos com muito agrotóxico, com muito hormônio, com muito metal pesado. E tudo isso vai mudando os nossos genes. E na hora de a gente gerar, é passado para os nossos filhos. E desde eles ali, depois que eles nasceram também, no crescimento deles, tudo isso é trabalhar, é influenciado também nessa genética deles para a vida toda, e a saúde deles depende disso. Assim, algo que eu acho assim, fantástico, quanto que Deus é perfeito na amamentação, quando você vê a cor do leite muda por conta dos anticorpos. Então, assim, a criança vacinou hoje, 2 dias depois, seu leite muda a cor, porque fica ali azulado por conta dos anticorpos. Olha que perfeição. A mamãe sente, né? A mamãe capta que tem um gene ali, algo diferente no corpo do bebê, e ela começa a produzir os anticorpos do leite materno. Se o bebê tá doente, o leite muda. O leite muda de acordo a hora do dia. À noite ele é mais calmante do que de dia. Muda de acordo, o sabor de acordo com o que a gente come. Então, nós somos restaurantes pros bebês na amamentação. Então, é fantástico, acho muito fantástico. Por isso que fala que ser mãe é mágico, porque um leite mudar de cor sem a mãe fazer nada ali, entre aspas, é mágico. É mágico, né? Isso é Deus. Nossa, Deus é muito perfeito, né? Então, assim, todo esse cuidado, eu falo, né? Um cuidado de Deus, assim, quando a gente toca no coração, tem muitas mães que falam assim, ai, meu Deus, eu não sei como vai ser. Eu não tenho jeito para ser mãe. Mas de repente nasce a leoa, né, Diane? Nasce o filho, nasce a mãe. E aí a gente muda totalmente e vai cuidando, né? Essa alimentação é super importante. Como eu falei, não vou entrar em detalhes porque é um dia só para falar sobre isso mesmo, né? De cada etapa da alimentação ali da mamãe. Mas precisa desse cuidado, é importantíssimo para a geração, para toda a geração do filho, para nutrir o bebê e nutrir a mamãe, nutrir neurologicamente, nutrir fisicamente, porque muitas vezes a gente só pensa no físico, né? Mas a gente está nutrindo cada célula ali, então neurologicamente a gente está nutrindo esse bebê também. Eu acho que Diane, em específico, teve um momento aí que a alimentação dela foi diferente, né? Enquanto você estava hospitalizada, teve
Nossa, Rose. E como? Porque quando eu estava entubada, que eu fiz a tráqueo, e durante também a intubação, era Kátia, sonda, né, Kátia? Sonda nasogástrica. Isso, e era sonda Nasogástrica. e era um líquido, né? Então, eu voltei com muita anemia, muito severa. Então, assim, foi um momento ali que eu tinha que cuidar da minha alimentação, que eles falavam, Diane, você precisa comer, mas que para mim era muito difícil. Porque eu fiquei 13 dias sem alimentar normalmente. Então, quando eu voltei, que eu tinha realizado a cirurgia da tráqueo, né? Que você tem que reaprender a engolir. Você faz um acompanhamento com a fonoaudióloga, né? Com para esse processo, né? Então, gente, eu comi muita gelatina. Muita gelatina. E aquelas papinhas. Então, foi assim, um momento que eu não tive uma boa alimentação, mas era no momento que eu precisava, né? Era o que eu conseguia também. Foi um momento complicado, assim. Kátia, como nutricionista, ela falou um pouquinho, né? Que é difícil, assim, entrar em detalhes, mas mesmo assim, com essa alimentação, com esse processo todo, meu bebê, ele nasceu com 2,4 kg, né? Considerado um peso baixo, mas dentro do normal. Ele nasceu assim, saudável. Adriana, teve alguma diferença, alguma dieta especial para o seu momento de gestação ou não? Comeu da forma como... Não, o médico só pediu para tirar as massas, né? E me deu 10 quilos para engordar. Você só pode engordar os 10 quilos. Nada de refrigerante. Eu engordei 13, mas sem restrições, só as massas mesmo. Falando ainda, né, um pouquinho sobre alimentação na gestação, é muito importante aqui falar sobre o pré-natal, o acompanhamento do pré-natal. Ele é essencial, ele é necessário e muitas mães, às vezes, deixam de fazer esse acompanhamento. O pré-natal e o ultrassom não é só para ver se seu filho ele tem uma má formação, né? Para ver porque a preocupação da gente é essa. Mas a gente tem que entender que é um momento ali delicado. Você está gerando um ser dentro de você que precisa que você esteja bem emocionalmente, que aí entra, né, a equipe multidisciplinar, a nutricionista através da alimentação, a psicóloga, porque a gente tem muitos casos de mamães com depressão pós-parto. E também, no meu caso, como fisioterapeuta, o acompanhamento aí do fortalecimento do assoalho pélvico, né, para ajudar tanto no parto normal, né, naquele momento ali, que é um momento de dor, de angústia, aflição, a ser um momento mais agradável, né? E também no pós-parto, para a musculatura recuperar melhor, né? Com esse acompanhamento que é feito com a fisioterapeuta, né? Em específico aí, nesse momento aí, a gestação perdi. É a falar ginecológica. Pode falar. Falou? Não, pode ir que eu vou até emendar aí. Peraí. Então, o fortalecimento do assoalho pélvico é necessário e é muito importante, tanto o parto normal quanto o parto cesárea, a recuperação aí, né, dessas mamães. Diane, é interessante você falar, que eu acho que até uma pauta importante para a gente trazer para o programa, né? O fortalecimento do assoalho pélvico, ele não é só para as mamães, pelo que eu sei. As outras mulheres também que ainda não tiveram filho, né, podem fazer, são exercícios, né? Sim. Podem fazer esse exercício. Eu acho que é super importante, principalmente nós mulheres entendermos mais um pouco mais do nosso corpo, né? E estar aberto
a conhecer exercícios que são saudáveis para a nossa saúde, né? Então, isso é uma pauta interessante que a gente pode trazer para o programa também. Isso é muito importante, né? A musculatura, ela fortalecida, na hora do parto, muitas mamães sofrem muito, né? Porque não conseguem, ali naquele momento, ajudar na hora do parto. Então, quando essa musculatura ela tá forte, diminui o tempo, né, do trabalho de parto. Então, assim, é muito importante. Eu sempre falo com as gestantes, né, porque a gente faz principalmente o acompanhamento ali a partir do 6º mês, também de drenagem linfática, porque a gestante ela tem muita retenção de líquido, né, e é muito importante. Aí, com 6 meses, a gente pode fazer uma vez na semana, com 7 meses, 2 vezes. No 8º, né, ao 9º mês, a gente realiza 3 vezes na semana para ajudar essa mãe a ter qualidade de vida, né, porque a mamãe fica muito inchada, sim, né, sente muita dor dores nas pernas, né, que são os efeitos colaterais da gestação. Então, assim, essa rede de apoio dessa equipe multidisciplinar, ela é muito eficiente para ajudar a mamãe nesse momento, né? Porque a mamãe não é só na hora que o bebê nasce, a mãe é desde o momento que ela descobre que ela está grávida. É interessante você falar sobre a questão da retenção de líquidos, né? Do inchaço que a mãe começa a ter a partir de um determinado período. Que aí ela começa a não dar conta de fazer algumas atividades rotineiras. É cansativo para ela, inclusive pelo tamanho da barriga, né, que já está grandona. Para ela tudo é mais dificultoso. Kátia falou também da questão das pessoas ajudarem essa mãe. Então, a mãe chega a um determinado período que ela precisa ser cuidada, né? Eu falo isso enquanto organizadora. Eu passei por uma experiência de ver uma mamãe no pós-parto e eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, uma mãe, para ela ter um filho, ela tem que estar planejada. Ela tem que ter alguém que faça comida, que faça o cuidado da casa, que faça o cuidado do bebê, se for uma cesárea. Então, assim, às vezes as mães, ou por falta de orientação mesmo, né? Ou por ser a primeira gestação, elas ainda não têm essa dimensão do pós-parto, né? Esse cuidado e essa rede de apoio que ela precisa ter, porque a vida continua, né? Ela precisa se alimentar, ela precisa se vestir, a casa precisa, né? Eu digo precisa estar limpa no sentido do cuidado da higienização do lugar que ela vai estar, né? Principalmente por uma questão de saúde, bactérias, infecção, enfim. Então, eu penso que esse momento da gestação ele precisa ser muito bem organizado e planejado para que ela não sofra, inclusive, com depressão pós-parto. Porque se o ambiente não é acolhedor, se o ambiente não ajuda para que ela esteja bem, tudo fica mais difícil, né, para essas mamães. Então, eu acho que esse cuidado ele é super importante e necessário, né, essa rede de apoio também, falando sobre isso. Você falando aí, eu lembrei, inclusive, o estado emocional da mãe é essencial para a produção do leite materno. Né? A mãe ela tem que estar tranquila, ela tem que estar bem, e isso, relaxada, é estímulo para a produção do leite materno. Como, né, a gente falando dessa rede de apoio, justamente assim, desde lá, desse preparo para a gestação, eu vou me preparar para a gestação, pensar nessa rede de apoio, como a gente estava falando, né, da área nutricional aí, de alimentação, preparar antes. Não deixa para procurar um nutricionista só se tiver com diabetes gestacional, se tiver acima do peso, né? Procura antes mesmo de pensar em engravidar, ou se já engravidou aí, descobriu já no inicinho, faça todas o acompanhamento nutricional mesmo, para de repente controlar esse peso, evitar um diabetes gestacional, te encaminhar, te orientar para a amamentação, né? Igual a Diane falou, a amamentação ela precisa ser tranquila. A mãe precisa, para produzir o hormônio, a ocitocina, é o hormônio do amor. Ver o bebê já está começando a produzir, mas se ela não estiver relaxada,
Não tem tanta ocitocina que dá conta. Tem até um mito, né? Que as pessoas falavam antigamente. Toma cerveja preta, você já ouviu falar, Rosa? Pra aumentar o leite. Gente, não toma cerveja preta pra aumentar leite, não. E aí uma de Luiz, viu? Porque, na verdade, olha o sentido lá atrás da cerveja preta. O que cerveja tem? Álcool. Álcool faz o quê? Relaxar. Aí a mãe relaxou, vai aumentar a produção. Mas não tem que ser álcool, não, porque tá bebendo álcool no é bebê. estimulante, na verdade. E assim, e o bebê vai estar tomando esse álcool também, recebendo, né? Então, assim, não pode. Então, o sentido é relaxar mesmo. A mãe tem que estar tranquila. Essa rede de apoio é importante. Lutar em casa, como eu falei, né? Tem lugares que as pessoas começam a ajudar essas mães. Levam a comida para ela, levam ajuda. Porque muitas vezes a gente preocupa tanto, o presente pro bebê, gente, dá a fralda, vai lá e fala assim, você quer que eu lave a roupa? E principalmente mães que têm outros filhos pequenos, precisam de mais ajuda ainda. Você precisa, eu posso pegar seu filho hoje pra poder ficar com o seu filho, né? Eu posso ajudar com o seu outro filho. Aí leva pra brincar com um amiguinho, com o outro. Deu a janta pro bebê, pro outro filho, né? Porque a mãe tá ali, gente. O puerpério não é fácil. Não é fácil mesmo. O puerpério é difícil. Não, a maternidade é muito linda, né? Mas assim, a gente não pode romantizar. Porque é sofrida também. Então, o primeiro e segundo mês, porque é privação de sono. Pra gente que não tem que cuidar, né, de um outro serzinho, já é difícil, a gente amanhece assim, daquele jeito. Imagina você precisando de um serzinho, precisando de você. Então, assim, a gente tem privação de sono, o corpo não voltou ao normal, a gente tá ali convivendo com aquele conflito, hormônios, a flor da pele, porque é hormônio para todo lado e eles não sabem o que fazer porque tá naquele negócio de voltar pro lugar ou não, né? Os órgãos, é muita coisa. E dor, né? Tem gente que fala assim, igual da cesárea, você lembrou bem, né? Assim que a gente fala, muitas pessoas falam assim, a cesárea não sente dor, não sente talvez no momento, mas eu brinco assim, eu falo, gente, eu tive 2 cesáreas e minhas 2 cesáreas foram de muita dor. Muita dor, eu sofri. Senti muita dor. Então, a recuperação, enquanto que minha irmã fala assim, minhas cesáreas foram perfeitas, não senti dor nenhuma. É individual, é muito individual. Então, não diminua a dor do outro, não se coloque no lugar, né? Assim, a empatia tá aí, de que, tá sofrendo o quê? Eu ganhei meu filho normal e foi tranquilo. A outra já gritou mais, já sofreu mais. Gente, é individual. É individual, a dor é individual. Né? Então, a gente tem que se colocar mesmo no lugar do outro. Como diz, ter empatia, né? Com a outra mãe, né? Agora, eu queria voltar um pouco na Adriana, para a Adriana falar para a gente, assim, sobre a inclusão, né? Que é a sua experiência mais profunda com a questão da inclusão. Então, eu queria que você falasse um pouco mais para a gente. Você, enquanto pedagoga, né, que tá nesse convívio, então entende bem também o que é a inclusão da criança no espaço escolar. Certo. Mas na sociedade também. Sim. A sociedade até que nem tanto, né? Agora, sim, estão colocando a inclusão na educação, mas não estão preparando profissionais para receber essas crianças. Né? Eu, como pedagogo, posso dizer, e assim, meu filho, graças a Deus, tem professor apoio e teve no decorrer desde os 4 anos excelentes professores de apoio. Mas nem todos têm esse preparo. Primeiro, amor, acima de tudo, né? Quem for pegar um aluno especial, ele não vai lá para descansar. Ele vai, o próprio nome já diz, é apoio. Ele será um apoio para essa criança no decorrer do ano letivo, né? Então, as crianças não excluem, eles nem notam a diferença, as crianças não percebem a diferença do Enzo e dos demais especiais que estão lá, porque o preconceito ele está no adulto. A gente sabe que se uma criança chegar na escola falando, o Enzo é assim, assim, a gente sabe que não é da criança. Porque elas não sabem essa separação.
assim, a sociedade Franciscópolis é muito pequena. Então, todo mundo assim, agarrou muito, abraçou muito o Enzo, sabe? E eu sou grandemente grata a Deus e as pessoas por isso, né? Mas precisa muito, fazer muito. Ainda é muito pouco, é muito cedo para falar de inclusão com essa certeza de que está sendo feito o papel certo. Falta muita coisa, falta muito preparo, tanto físico quanto humano, recursos humanos, recurso físico, muita coisa para se fazer com relação à inclusão. Que a gente possa pensar aí, né, de que forma que a gente pode ser mais inclusivo. A gente está finalizando, né? Quero agradecer a presença de vocês, desejar um feliz Dia das Mães para as mamães e para os papais também, que eu sei que estão nos acompanhando. E o nosso programa chama Segredos de Mãe. Em uma frase, eu gostaria que vocês dissessem um segredo de mãe que nunca foi revelado para vocês e que vocês só descobriram quando se tornaram mamães. Vamos começar pela Adriana. Que já é até uma mensagem para as mamães que estão nos acompanhando. O segredo de mãe é amar. É amar. Amor. Sempre. E como nós já estamos findando, eu desejo a todas as mamães, as de filhos especiais, as de filhos que já estão junto do pai, as que estão com seus filhos aí ou longe de vocês, um feliz Dia das Mães, que vocês são realmente guerreiras, nós somos mães guerreiras, né? Quero deixar um abraço especial para minha mãe Sabina, lá em Franciscópolis, 86 anos, minha velhinha, uma leoa, para minha irmã Branca, minha irmã Sandra, minhas outras irmãs que estão fora, minhas colegas de trabalho que são mães, a Clarice, minha comadre linda, que virou mamãe agora, há dias. Um grande abraço no coração. Agradeço a vocês pelo convite. Muito obrigada, tá? Foi uma honra fazer parte desse primeiro encontro, tá? E um grande abraço a todos. Rose, eu não posso deixar de agradecer a equipe do CERD, né? Que é a equipe multidisciplinar que atende a minha criança, as nossas crianças especiais. Um abraço a você, Saniele, Gracieta, Margarete, Nayara e as meninas, a Gu, a moça que atende lá. Vocês merecem aplausos. São verdadeiras guerreiras e que nos ajudam muito a direcionar as nossas crianças para esse futuro, para terem um futuro melhor. Um grande abraço no coração de vocês. Quem já é mãe, feliz Dia das Mães. Beijos. E falar os segredos assim que não conta, são muitos. São muitos que a gente aprende só quando tá com aquele serzinho nos braços ou quando a gente sente o vazio de não ter. Porque ninguém ensina pra gente que a gente pode perder ou como a gente vai lidar com essa dor. Isso sim, isso a gente deveria saber também, né? Porque fala tanto assim do ser mãe, a notícia da gestação é tão boa, a gente vibra tanto, né? Então, olha o Simpu aí de novo. E aí o Simpu diz assim: que sorte a minha poder ter alguém que eu não consigo dizer adeus. E eu quero dizer para as mamães de anjo hoje, né? Que sorte a nossa. Que sorte a nossa termos anjinhos do céu, estrelinhas, por quem não conseguimos dizer adeus. Porque esse é o amor incondicional. Ele transcende. Isso é sentir, é tocar o céu, né? E hoje, com meu filho Theo, meu sol, eu posso tocar o céu, sentir o céu aqui na terra. E com os meus 2 anjinhos, eu posso tocar o céu. Porque quando eu lembro deles, eu sinto, é como se eu estivesse tocando a mão de Deus. Porque eu tenho certeza que Deus está olhando por eles. E nossa mãezinha do céu está cuidando deles por mim, comigo lá.
Então quero deixar meu parabéns para todas as mamães, para a mamãe de anjo. Sintam-se abraçadas e que sorte a nossa. Nesse Dia das Mães, podermos ter anjinhos por quem podemos. Não precisamos dizer adeus, porque estarão sempre aqui no nosso coração. Quero dizer para minha mãe, minha maninha, feliz Dia das Mães. Mãe, como eu te amo. Antes eu dizia assim, que eu aprendi a ser mãe, que eu amava minha mãe. Mas depois que eu fui mãe, aí eu amo minha mãe mais ainda. Porque ela teve 2 de uma vez, ela já tinha 1 e teve gêmeas. Então, cuidar de 2 ao mesmo tempo. Então, eu falo assim, aí que eu amo mais ainda a minha mãe. Hoje eu entendo. Assim, o quanto que ela me ensina. O que eu sou mãe hoje é porque ela me ensinou esse amor. Para as minhas irmãs, Carla e Cíntia, quanto que são mães maravilhosas. Assim, o quanto se descobriram mães zonas mesmo. Assim, beijo no coração de vocês, beijo em todas as mamães de anjo, as mamães que estão com seus filhinhos agora e que podem abraçá-los. Assim, um beijo enorme e sintam meu abraço de mãe para mãe. Ser mãe é um ato de amor. Ser mãe é amar sem medidas, né? E como mãe de Estrelinha, eu também digo que assim foi um momento, né, difícil, mas que, como diz Kátia, a gente toca o céu, porque a gente sente o amor, a gente gerou, né, aquela estrelinha. E principalmente dizer a todas as mamães, se seu filho ele tem, né, alguma deficiência, se seu filho é especial, procure estimulá-lo, procure mostrar para ele o normal, o que é normal. Porque muitas vezes as mães acabam a esconder os seus filhos, as mães acabam por ficar com medo da sociedade. O que a sociedade vai pensar? Meu filho é especial, né? E por isso ela deixa de estimular o seu filho, né? Isso gera sofrimento para você, sofrimento e frustração para a criança. Dê o que de melhor você pode fazer pelo seu filho, do que ele necessita. Então, assim, eu sou mãe, né, do Diogo Gabriel, que tem déficit de atenção. Ele faz acompanhamento com a professora, aula particular, e a gente procura estimular o máximo que a gente consegue, né? E um dia na reunião da escola eu falei assim, gente, nós precisamos aceitar os nossos filhos para a gente estimular os nossos filhos e não escondê-los, né? Sou mãe, né, do Davi, que é o meu milagre de Deus, que é quem eu me orgulho todos os dias, e eu agradeço a Deus todos os momentos que eu olho para ele e falo assim, foi Deus que me deu você. E eu sou uma mãe completa, eu sou uma mãe feliz, e eu só tenho, sabe, que agradecer a minha mãe, Rosária, pela criação que ela me deu, né? E transmitir esse amor para meus filhos, esse cuidado para meus filhos. Então eu quero desejar aqui a todas as mamães um feliz Dia das Mães, né? Aquelas mamães que tiveram aborto, que estão sem esperança, calma. Nós sabemos aí que praticamente todas as mulheres perdem bebês até mesmo antes de saber que estão, né, que estavam grávidas. É muito normal o aborto, tá? E cuide da sua saúde, cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde física, para que você possa gerar um filho saudável e um filho que vai ser amado. Então aqui eu quero agradecer, Rose, por esse convite. Muito feliz por participar desse momento, mesmo que um pouquinho de nervosismo. Agradecer a vocês por compartilhar também a história de vocês, né? Comigo, com Rose, com todas as mamães que estão nesse momento, né, nos assistindo. E dar força às mamães. Força
superação e fé. Eu, em nome do grupo Segredos de Mãe, né, a gente agradece a vocês a presença. E eu digo assim, com certeza, você aí do outro lado se emocionou, porque aqui do lado de cá teve emoção, né? Então, estar com vocês aqui, ouvir a história de cada um, com certeza faz a gente refletir, né, sobre as experiências que cada uma passou, né? Cada uma de vocês passou. E a gente sente, né, a alegria, a tristeza, a dor, a gente sente isso também. E era isso que a gente queria levar para vocês aí do outro lado. Essa emoção boa de estar ouvindo histórias de mãe nesse Dia das Mães. Então, esse é um presente para você aí do outro lado. Um beijo para minha mãe, né, que eu amo de paixão, que é minha guerreira também. E um beijo para todas as mães que estão nos acompanhando. Você compartilha o programa Segredos de Mãe, e para aquelas pessoas que ainda não baixaram o aplicativo da Resolve Play, baixe o aplicativo e continue acompanhando toda a programação que está disponível para você aí.